às 8 horas e 29 minutos. Agora, nada boa a situação do homem de 38 anos, que engravidou uma menina de 13, em Porto Seguro. Ele está sendo acusado de abuso sexual. Porto Seguro, a uns 700 quilômetros aqui de Salvador, a menina está grávida de 5 meses. Segundo ela, eles namoravam desde que ela tinha 11 anos. O crime foi descoberto pela mãe da menina, que pegou uma carta, né? Na carta, a menina contava ao acusado que estava grávida. Então, o homem foi ouvido na delegacia, foi liberado, vai responder o processo em liberdade por estupro de vulnerável e tentativa de aborto. O Conselho Tutelar da cidade está acompanhando a família da garota e a gente agora vai chamar a doutora Márcia Guedes. Vem cá, doutora, do Ministério Público. Ela é a promotora da Infância e Juventude do Ministério Público do nosso estado. Bom dia, muito bem-vinda. Ela tem um trabalho exatamente com essas pessoas, sabe, que são menores de idade e precisam de tanto cuidado. Pela nossa lei, fazer sexo consentido ou não com menor de 14 anos é crime. Mas como é que é isso na nossa sociedade, doutora? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Daniela. Infelizmente, a sociedade precisa de mais esclarecimento e cada vez que nos oportuniza a prestar esses esclarecimentos é muito importante, porque nós lutamos pelo combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, não só pelo Ministério Público, mas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual. E é crescente o número de denúncias que chegam diariamente ao Ministério Público. E só para título de referência, a nossa campanha de 2011, com a cantora Ivete Sangalo, nos rendeu de ligação através do Disque 100 via a empresa Vivo de telefonia, 12.515 ligações de 4 a 10 de março do corrente ano. Isso significa que a população está cada vez mais consciente do dever, como cidadão, de denunciar os casos de violação sexual a crianças e adolescentes, que ainda são seres em desenvolvimento e que reclama uma atenção especial por parte não só do poder público, mas da família e da sociedade como um todo. Doutora, eu vi um dado estarrecedor, um dado do Ministério da Saúde. Recentemente veio, acho que foi uma pedagoga aqui no jornal. Enfim, que dizia que as meninas começam a fazer sexo hoje com 11 anos. Elas iniciam o processo sexual com 11 anos. As músicas que a gente vê erotizam precocemente. A gente vê uma grande vulgarização da mulher, de forma geral. Então, como é que isso se reflete na educação dessas crianças? Porque, às vezes, dentro de casa mesmo, as mães acham normal, acham comum a menina iniciar a vida sexual com 13 anos. Ah, minha mãe arrumou um namorado. Ela fica com medo de proibir. Como é que a senhora vê isso no âmbito de casa, pelos casos que recebe? Eu acho que cada vez mais a gente percebe a fragilidade de informação no ambiente familiar, mas cada vez mais o Estado tem que se fazer mais presente, orientando essas famílias, prestando os esclarecimentos, porque se as famílias vivem num cômodo apenas, a filha cresce vendo a prática de ato sexual, porque as denúncias chegam a gente no Ministério Público nesse sentido. E isso precisa ser modificado. As famílias podem manter o seu ato sexual, mas jamais influenciar que seus filhos sejam induzidos a praticá-lo ou fazê-lo na frente deles. E até mesmo para o casamento. O Código Civil ele diz que a idade mínima para o casamento é 16 anos. E isso não é à toa. E somente em raras hipóteses, por ordem judicial, essa idade pode ser reduzida através de um suprimento judicial de idade. Mas para isso, o juiz, o Ministério Público vai verificar os laudos dos médicos e dos psicólogos, do médico atestando a aptidão física da adolescente para o casamento e dos psicólogos atestando que ela é suficientemente amadurecida para essa relação e para constituir uma família. Então não é uma coisa simples, as famílias têm que estar atentas a isso, porque muitas vezes são induzidas e levadas a contribuírem de forma irregular com atitudes como essas, porque existem casos em que a família também é conivente com o ato praticado por um jovem mais velho, por um adulto mais velho, contra uma criança de 10, de 11, de 12 anos. Doutora, em relação às punições, quem comete estupro de vulnerável está passível a que tipo de punição? Bom, a penalidade para o caput do artigo, que é manter relação sexo, conjunção carnal, outro ato libidinoso com menores de 14 anos, que é hoje o considerado estupro de vulnerável, a penalidade varia de 8 a 15 anos a critério do juiz na fundamentação das provas que são carreadas para os autos
E a pena pode ser elevada se resultar lesão corporal grave ou morte. Tudo isso vai ser examinado de acordo com as provas apuradas pela delegacia e levadas ao Ministério Público para a oferta da denúncia. Recentemente eu recebi o caso de uma menina de 10 anos, uma vizinha que ligou, estava desesperada porque a menina de 10 anos engravidou. E a gravidez tinha sido provocada por um dos primos do pai, com quem ela tinha direito de ficar. Os pais eram separados, aí tem aquela data, né, de ficar com o pai, enquanto a menina foi para lá e engravidou. Quando a mãe descobriu, a menina de 10 anos. Então, fisicamente, ela não tem nem condição. Como é a questão? Uma menina como essa, que engravida, o que é que acontece com ela? Ela tem que parir essa criança, ela tem que ter essa criança, porque o aborto aqui que é considerado crime. Mas em casos assim, como é que a legislação Em caso de violência sexual, é possível a prática do aborto, mas tem a limitação, salvo engano, ao 3º ou 4º mês de gravidez. Eu não me lembro claramente aqui, isso é o Código de Ética Médica, ele traz essa proibição. Mas é possível que a família procure de forma imediata o Ministério Público, o Conselho Tutelar Local ou o juiz para obter as orientações necessárias a evitar que o crime possa ser ainda mais gravoso e as consequências emocionais ainda mais severas para a criança. Doutora, e quem é criança com criança? Digamos que o menino tenha 13, a menina tenha 10, o menino tenha 14, a menina tenha 12. Eles entre si também é considerado um crime a relação sexual? Olha, Daniela, todo crime praticado por adulto é possível também de ser praticado por adolescente ou por criança. O que ocorre é uma diferenciação na nomenclatura. Se o fato, que tipicamente é considerado como um crime pelo Código Penal ou por outras leis, é praticado por um adolescente, leva o nome apenas de ato infracional e demanda a ação também do poder público e as medidas protetivas, porque muitas vezes a medida que deve ser aplicada a um ato infracional praticado por um adolescente é apenas uma medida protetiva, com a prática, com o julgamento procedente da ação ou orientação. O Ministério Público, analisando a situação, pode aplicar uma remissão. O juiz, analisando a situação, julgando procedente a ação socioeducativa, vai aplicar a medida mais adequada. Por isso que o Estatuto ele é diferente. Diferente porque criança e adolescente são seres em desenvolvimento. Agora, se praticado por criança, o Conselho Tutelar é o órgão encarregado de aplicar exclusivamente as medidas protetivas a esses fatos. Então, as crianças precisam de acompanhamento psicológico, às vezes os pais de encaminhamento para tratamento psicológico, psiquiátrico, obrigatoriedade de matricular os filhos em escola, e eu advirto, e acompanhar a educação dos filhos, porque deixar sem justa causa de matricular o filho em idade escolar é crime. E as pessoas não podem esquecer desse fato, que em 99 nós fizemos várias audiências públicas numerosas no Centro de Convenções e foram inúmeros pais chamados pelo Ministério Público à responsabilidade pela matrícula dos filhos. Com certeza, minha gente. É por isso que eu costumo dizer que o Ministério Público é um parceiro seu, é um parceirão da sociedade. Eles querem que você mãe, você pai, você cuidador, você vizinho, enfim, sabendo de coisas assim, procura o órgão, vai conversar com a doutora, que vai ter as orientações cabíveis. Qual é o contato, o telefone, onde é que a pessoa deve ir, doutora? Bom, o comparecimento físico é em Nazaré, Avenida Joana Angélica, 1312, no Ministério Público. E por telefone, as denúncias podem ser anônimas, tanto para o 08.071-8400, que é nosso número para a população fazer as denúncias de crimes contra a criança, ou através do Disque 100 Nacional, que nos tem enviado inúmeras denúncias de violência sexual, de exploração do trabalho infantil, de colocação de crianças e adolescentes em situação de risco por seus pais, de abandono dos pais desses filhos. E é importante esse tipo de orientação, porque até mesmo quando existe a violência sexual e não é mais possível a prática do aborto, é preciso que se procure as varas da infância e juventude para os acompanhamentos necessários àquela gravidez e posterior entrega do filho à Justiça da Infância, para que não se coloque as crianças em latinhas de lixo nas ruas. É verdade, doutora. Olha que situação. Agora eu queria saber da senhora, qual é a participação da escola nesse processo? Porque a criança, ou normalmente o jovem, ele fica metade do tempo na escola, né? Ele tem que ficar. Como é? A escola tem contribuído, tem colaborado com isso? Olha, a escola, o papel da educação hoje, pela Constituição de 88, não se limita apenas a ensinar o 2 mais 2 são 4. Se limita a transformar para o exercício da cidadania e qualificar para o trabalho. E nesse contexto, a escola deve trabalhar questões
que são importantíssimas na formação da personalidade do ser humano, do desenvolvimento sadio. E deve adotar medidas para as orientações necessárias à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes. Doutora, muito obrigada. Deixa eu pegar na sua mão. Bom trabalho. Pode contar com a gente aqui, viu, nessas campanhas que vocês fazem, porque o nosso jovem é o nosso futuro. Se a gente cuidar do futuro, com certeza teremos uma vida melhor. Obrigada, doutora Márcia Guedes, do Ministério Público da Infância e da Juventude. Procure o órgão. Fique em Nazaré, na Avenida Joana Angélica. Tendo alguma dúvida, Disque 100. Enfim, use um dos telefones disponíveis e venha me dar meu abraço. Val, você está com medo de minha pessoa? Venha, meu filho. Venha mais perto, que meu abraço é grande para tentar abarcar todo o povo baiano que me permite entrar na sua casa. Muito obrigada, mil vezes obrigada. Vou dar abraço no outro cinegrafista para não causar ciúmes. Bom dia para você. Voltamos amanhã às 6h30, viu? Porque agora com Fala Brasil. Mais uma vez, obrigada e até lá.